Amém. Igreja, eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração já há alguns anos, né? Eu confesso que no ano de 2015, algumas coisas, assim como todos nós, em algum momento cai aquela chave, vira aquela chave ou de alguma maneira acontece algo que nos move para um tempo de transformação. E eu confesso que o ano 2015 foi um ano de muitos desafios para mim. Eu estava à procura de modelos e exatamente por causa da ausência desses modelos, né, de algo que pudesse trazer uma boa referência para o meu coração, para a minha vida ministerial, eu acabei caindo num processo de luta interior. Uma batalha interior foi instalada no meu coração ali no ano de 2016. Nessa época, eu era um pouco mais magro, praticava ciclismo, andava com uma certa constância de bicicleta, e eu nunca mais me esqueço de um dia que eu fui dar uma pedalada, e eu me embreei no mato, sozinho, loucura, mas fiz isso, era uma tarde gostosa, tinha um sol bonito, e eu coloquei um fone de ouvido, e aleatoriamente, né, um dos pregadores, uma das pessoas que eu já tinha como uma referência na minha vida, falei, vou pegar uma mensagem aqui qualquer, só para ir ouvindo e espairecer a minha cabeça. E naquele dia, eu tive uma grande experiência com Deus. Na verdade, eu não sabia de nada que ia acontecer. Mas, só para vocês terem uma ideia, uma das vagas lembranças que eu tenho é que, no meio daquele percurso, eu estava ali pedalando, e aí de repente eu parei numa árvore, no meio do nada, era um sítio, e desatei a chorar, eu estava profundamente comovido por uma palavra que chegou no meu coração, que eu nem esperava, que eu nem estava procurando, mas sabe aquela palavra que toca profundamente? E essa palavra era a procura de modelos. Pastor Danilo Figueira, no ano 2015, ministrou essa palavra lá no Japão, e aí eu estava com o YouTube, estava no canal dele, entrei, e justo essa palavra tocou meu coração. E sem que eu soubesse, né, depois de alguns anos, e aí essa palavra fez muito sentido na minha vida, na minha história, eu caminhei com ela, mas depois de alguns anos, o pastor Danilo lançou um livro sobre essa palavra, que é o livro chamado As Varas da Multiplicação. Os homens que são líderes de célula aqui nessa casa já conhecem bem esse livro aqui, porque nós estudamos ele juntos, né, durante todos os nossos cafés que nós fizemos agora nesse último semestre. Inclusive, os homens líderes aí, fiquem atentos que o nosso café volta sábado que vem, ok? Com outro livro. Mas esse aqui foi o último livro que nós estudamos e foi realmente um presente. Quando eu vi do que se tratava esse livro, eu falei, puxa, essa é a mensagem do meu coração. Mas basicamente eu queria dizer para você que o que está contido aqui, inclusive depois indico a você, compre esse livro, realmente vale muito a pena, mas a mensagem desse livro é muito simples, muito simples. Nós, a Igreja do Senhor, precisamos urgentemente de boas referências, de bons modelos, para que nós possamos crescer e avançar. Diga comigo assim, a Igreja do Senhor precisa de boas referências, de bons modelos, para crescer e avançar. E a mensagem de Deus sobre isso é muito simples, porque o que nós precisamos fazer como povo do Senhor, se trata de basicamente uma busca, que é, o que é que agrada o Senhor? Afinal de contas, o que realmente o Senhor nos chamou a fazer? Eu vou fazer uma suposição muito básica aqui, mas imagine você que você é especialista em fazer nega maluca, bolo de chocolate, né? Já está dando água na boca, né? E aí você fala, não, eu vou fazer um bolo de chocolate para o Senhor, eu vou fazer a melhor receita, eu vou usar os melhores ingredientes para fazer algo que agrada a Deus.
porque afinal de contas eu quero dar o meu melhor para o Senhor. E aí você vai lá, né? Você não compra qualquer produto, você compra a melhor farinha, você compra o melhor leite, você faz com capricho, você faz com excelência, e quando Deus experimenta o bolo, que gostoso, é bom, mas Deus vai falar assim, mas eu gosto mesmo é de bolo de fubá com goiabada, isso me agrada. Aí você vai murchar, porque você vai pensar, puxa vida, mas eu, comprei a melhor farinha, comprei os melhores ingredientes, fiz com zelo, fiz com carinho, fiz com amor, mas ao final, não era o que Deus queria. Já parou para pensar nisso, irmãos? Gastar a sua vida inteira fazendo algo que até é legítimo, é bom, é bacana, é feito com excelência, mas descobrir no final, peraí, não foi isso que Deus me chamou a fazer. Seria frustrante ou não, gente? Seria muito frustrante. Seria realmente difícil para nós entendermos, que nem mesmo às vezes aquilo que a gente acha que é o melhor, agrada realmente a Deus. Então, descobrir isso é realmente muito importante para nós, o que agrada o Senhor, o que Deus quer que nós façamos. Talvez uma pista rápida sobre isso, né? Efésios 4, um texto conhecido fala, né, sobre ser chamados para evangelistas, pastores, mestres, a fim de que todo o corpo bem ajustado efetue o crescimento em amor. Efésios 4 nos dá uma pincelada daquilo que realmente Jesus nos chamou a fazer. Que nós cresçamos, porque Ele é o cabeça, então Ele chama apóstolos, Ele chama profetas, Ele chama mestres, Ele chama evangelistas. No final, o desejo dEle é que a igreja dEle cresça em amor. Então, saber o que está no coração de Deus, entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, é mais do que só importante, é essencial, gente. Senão você vai gastar toda a sua energia, senão você vai gastar toda uma vida, e você não vai conseguir revelar os propósitos do Senhor sobre essa terra. Então, a igreja do Senhor, ela não se trata de uma igreja dividida, de uma igreja enfraquecida, de um lugar onde algumas pessoas se envolvem, outras pessoas não se envolvem, de um lugar onde algumas pessoas parece que fazem o trabalho da grande maioria, quando a grande maioria, na verdade, não quer nem saber daquilo que realmente Deus quer fazer na sua história e na sua vida. E isso realmente nos perturba, porque nós precisamos entender que toda a igreja precisa funcionar. Toda a igreja. Não há nenhum elemento da igreja que não possa funcionar. É lógico, está lá a parábola dos talentos para nos dizer que Deus deu 2 talentos, a outro deu 4, a outro deu 5 talentos. Não importa a quantidade de talentos, mas o mais importante de você, de nós entendermos, é que seja qual for a quantidade, Deus te deu talentos para ser usados, amém? Deus te deu capacitações, Deus instruiu a sua vida, mas se eu não colocar a minha vida à disposição do Senhor, dificilmente a vontade dEle vai se cumprir sobre a minha história. E aqui nesse livro, basicamente, o pastor Danilo Figueira se debruça sobre 2 personagens que estão descritos ali no livro de Gênesis, que é Jacó e Labão. E para isso eu queria rapidamente ler com você, né, esse texto da palavra, se você puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia ou talvez no telão. Esse telão aqui hoje não está funcionando, então se você não estiver conseguindo enxergar lá, você pode abrir a sua Bíblia, mas o texto é Gênesis 30, já deixa a tua Bíblia aberta, Gênesis 30, versos 37 a 38.
Olha só o que a Bíblia nos diz. E tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano, lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escochadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham dessedentar-se, e conceberam quando vinham beber. Amém? A história aqui é muito simples, e depois você pode complementar a sua leitura em casa, mas basicamente fala sobre a trajetória de Jacó. Você lembra que essa trajetória foi marcada por um momento de tristeza, né? Quando houve uma desavença entre os irmãos, e para tentar dar uma apaziguada na situação, a mãe envia o filho Jacó até a casa do seu irmão, no caso o tio dele, que era Labão. E Jacó vai passar ali na casa do seu tio, que depois se tornaria o seu sogro, né? Alguns anos da sua vida, porque ele vai trabalhar 7 anos por uma de suas filhas, mas ao final, quando ele concluir esses 7 anos, o que a história nos diz é que Labão vai lá na tenda, embebeda a Jacó e faz ele casar com a filha mais velha, que no caso era Lia e não Raquel, que era a mulher dos sonhos de Jacó. Mas Jacó queria muito casar-se com Raquel, né? E por isso a Bíblia fala que ele trabalhou mais 7 anos para que ele pudesse então ter o amor de Raquel e conquistar aquela moça. Ao final desses 14 anos, está lá Jacó já com a sua experiência, né? Como pastor, vivendo ali debaixo da conduta do seu sogro Labão, que fazia de tudo para tirar o máximo de Jacó, né? Labão, num bom português, seria hoje considerado um malandro, né? Alguém que realmente quer se aproveitar de outra pessoa. E depois desse final, né, difícil para Jacó, porém concluído, Jacó chega para o seu sogro e ele fala: olha, agora eu já tenho a sua filha em casamento, eu já tenho algumas conquistas, e é hora de eu partir, é hora de eu começar a minha vida, é hora de eu começar a construir o meu próprio patrimônio. Então, Labão sabia que não tinha mais por onde correr, ele permite que Jacó comece a construir o seu patrimônio. Mas para isso ele faz um acordo, que na verdade era mais uma maneira de tentar enrolar a Jacó. E o acordo era o seguinte: Jacó, você cuida de ovelhas, e ele sabia, né, que como funciona todo o processo da criação de ovelhas, e a proposta era o seguinte: a partir de agora, toda ovelha que nascer salpicada, malhada, né, que tiver ali algum risco, alguma mancha, você vai separar e essa ovelha é sua. Porém, a gente não precisa ser um geneticista para saber que o normal é que elas nasçam com uma pelagem uniforme. E é muito raro quando nasce uma salpicada, uma malhada, e por aí você já começa a entender qual que era a ideia de Labão. Labão queria mais uma vez enrolar a Jacó, porque ele falou: bom, dificilmente vai nascer esse tipo de ovelha. Mas Jacó usou uma estratégia, que eu creio que essa estratégia no mínimo é celestial, né, para que as ovelhas então nascessem ali salpicadas e malhadas, conforme o desejo do seu coração. Então ele vai numa espécie de bambuzal, e ele pega uma vara verde. Diga comigo, vara verde. Ele pega uma vara verde e ele vai, né, coloca ali aquela vara verde no pasto, né? Com certeza deve ter colocado também uma vela para criar um clima romântico, né, entre as ovelhinhas, porque ali ia ser o ambiente onde elas precisariam procriar. E interessante, o texto fala que ele faz riscas sobre aquela vara, e de alguma maneira o milagre acontece. Eu vou reler para você entender melhor. Tomou varas de álamo, de aveleira,
de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escochadas, pôs ele em frente o rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. Olha só o milagre, olha o que Deus fez. Aquelas ovelhas salpicadas e malhadas começaram a nascer porque Jacó colocou uma referência diante delas. Diga comigo assim: todas as vezes que eu tenho uma referência, eu tenho motivos para crescer e se desenvolver. E foi isso que aconteceu. Agora aquelas ovelhas estavam crescendo, porque elas tinham uma boa referência. E essa referência foi criada aqui, no caso, por Jacó. O rebanho de Jacó, eu creio, ele precisa crescer em todos os sentidos, né? O nosso Brasil talvez seja o maior exemplo da necessidade que nós temos hoje de um rebanho de Jacó. Entenda você que, quando eu falo rebanho de Jacó, eu estou querendo dizer que existe um modelo de pessoas que tem dentro do seu coração um temor a Deus tal qual faz com que elas vivam em santidade, faz com que elas tenham escolhas diferentes, que elas realmente vivam uma vida de integridade, uma vida de renúncias, faça com que essas pessoas realmente paguem um preço, e isso é o que vai mudar a fibra moral da sociedade. Existem hoje estudos que falam sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Não sei se você já ouviu algo nesse sentido, mas há uma estatística já em andamento, dizendo que até 2025, os evangélicos já se somarão ou a 50% ou a mais de 50% da população do Brasil. E aí, por um lado, você pode comemorar e falar assim: uau, que legal, que bacana. Mas por outro lado, irmãos, vamos pensar um pouco sobre isso. Nós não somos poucos na nação brasileira. Se nós somos hoje já 30%, isso representa uma grande quantidade, sim ou não? Olha, se 30% fosse realmente comprometido com a palavra, a nação já teria mudado. Mas o grande problema que nós temos hoje é um problema de referências, é um problema de modelos. E aí o que ocorre é que não adianta ser 50% da nação, se dentro dos nossos corações não está acontecendo uma mudança, se a fibra moral da sociedade não está sendo transformada. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás, lembrando aqui, foi exatamente em 2013, quando eu mudei aqui para Arapongas, e eu vim pagando por muitos anos uma carta de consórcio. E bem em 2013, quando eu mudei para Arapongas, foi o ano que eu fui contemplado nessa carta. E aí eu podia ou escolher, né, o veículo ali de acordo com o valor daquela carta, ou eu podia usar o valor daquela carta para poder pegar um veículo melhor. E foi realmente uma situação bem delicada na minha vida, e eu me lembro realmente da situação desesperadora que foi, porque eu fui comprar um carro, e a minha intenção era dar aquela carta, né, como parte do pagamento, ou seja, uma espécie de entrada, e financiar o restante. Eu fui muito tranquilo com isso, porque a carta representava um bom valor já do valor do automóvel. E a pessoa que estava na garagem na época, um amigo meu, no ano 2013, me apresentou um carro, eu achei bacana, ele falou: pastor, deixa eu só dar uma olhada aqui no teu CPF, falou: tá tudo tranquilo, tudo certo, o valor que você tem, eu só preciso ir no banco, vou levar tua documentação, acredito que entre hoje e amanhã você já pode até sair com o carro. E eu feliz da vida, né, pensando, agora chegou a minha vez, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? E eu
todo feliz, cheguei no outro dia na garagem desse amigo e ele não sabia como dizer, falou: pastor, puxa vida, você tem alguma outra profissão? Eu falei: não estou entendendo, irmão, onde você quer chegar? Ele falou assim: é que a categoria pastor, quando eu coloquei lá no cadastro que você é pastor, o teu cadastro foi reprovado. Eu falei: mas como assim? Meu nome está limpo, eu tenho talvez aí 40% do valor do automóvel, né? Como que meu nome foi reprovado? Ele falou: olha, eu não sei. A mulher do banco falou alguma coisa mais ou menos assim, que a categoria, o nome pastor, está queimado no sistema de crédito. Então, quando a pessoa, olha só isso, quando a pessoa coloca que ela é pastor, há uma grande probabilidade de ser reprovado. Então, se você quer ser pastor, começa a financiar o seu carro agora, ok? Porque é uma grande... Gente, a gente está rindo aqui, mas o meu desejo era rir de nervoso. Porque eu fiquei pensando sobre isso, né? O que leva esse nome a ser reprovado pelo governo ou pelo sistema de crédito? Muita pessoa aprontou coisa errada, sim ou não, gente? Né? E aí, lógico que eu estou pagando por uma categoria, talvez de pessoas que ou usaram esse nome e realmente não eram, ou eram pastores e picaretas ao mesmo tempo, e acabaram deixando com que o sistema de crédito olhasse de uma forma diferente para quem falasse que era pastor. E sabe, isso me faz pensar exatamente nesse ponto que eu estou querendo refletir com você. A mudança na fibra moral da sociedade só vai ocorrer quando de fato a mudança começar na liderança. A sociedade não muda quando a liderança não muda. A corrupção, ela nasce no coração, até mesmo de pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas. Isso nos faz pensar o quão importante é que nós tenhamos hoje boas referências. Não é diferente dizer sobre um pai, por exemplo. Quando um pai, ele não é uma boa referência para o seu filho, do que adianta um bom sermão? Do que adianta uma lição de moral para o seu filho, se na verdade tudo vai vir daquilo que o seu filho está vendo? Que moral eu tenho para dizer ao meu filho, por exemplo, não beba se eu bebo? Que moral eu tenho para dizer ao meu filho, não use drogas se eu uso drogas? Que moral eu tenho para dizer ao meu filho, não fume, não faça uso de tabaco, se eu fumo e faço uso do tabaco e nem me esforço para vencê-lo? Entende que, sabe, a referência e o modelo é o que vai construir a próxima geração. É muito sério o que nós estamos vivendo. Ainda há pouco estávamos aqui apresentando aquela princesa, a Annalise. Essa criança vai depender de boas referências no futuro, a começar pelos pais. Olha o tamanho da responsabilidade que os pais têm, de não somente alimentar, vestir, mas de ser um modelo para a Annalise, de ser um modelo familiar para aquela criança que agora vai crescer, vai se desenvolver nos caminhos do Senhor. Mas se lá na frente eu olhar e falar assim, mas nem meu pai, nem minha mãe tem compromisso com Deus, para que eu vou ter? Faz sentido isso para alguém, gente? Hoje nós estamos vivendo exatamente uma crise de modelos. Então, Jacó teve uma grande estratégia. Eu preciso, sabe, gerar algum tipo de modelo para que as ovelhas nasçam salpicadas e malhadas e assim construa-se então um novo rebanho. Muito bem. E eu queria começar por algo que esse livro fala com tanta propriedade, que é algo que está exatamente no texto. Veja que nós estamos falando sobre varas verdes. E por que Jacó escolheu uma vara verde? Afinal de contas, ele saiu ao mato, ele precisava encontrar algo que seria uma referência
para aquelas ovelhas, mas podia ter sido um galho de árvore qualquer? Podia. Podia ter sido uma vara seca? Podia. Mas Jacó, e o texto da palavra nos confirma sobre isso, tomou então varas verdes. E varas verdes, na verdade, fala aqui da maleabilidade, né? Uma vara seca, se você vai fazer um arco com uma vara seca, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Se você for fazer um movimento brusco com um galho seco, certamente ele vai quebrar. Mas uma vara verde, ela é maleável. Ela consegue se movimentar, né? E aqui fala sobre a necessidade que nós temos de pessoas que são maleáveis. Não no sentido da nossa moral, muito pelo contrário, mas no sentido dos desafios que aparecem à nossa vida. Muitos de nós, às vezes, estamos passando por processos aos quais nem imaginamos, mas a dureza do nosso coração é o que mais atrapalha o agir de Deus. Sabe quando você está lá comendo pipoca e é gostoso, você está assistindo o filme, está no escuro, mas ali no final do pacote você pega um carocinho daquele e dá uma mordida com força? Se eu não me engano o nome daquilo é piruá, não é? É uma pipoquinha que ficou lá, é um milho mais duro. Sabe a impressão que nós temos às vezes, irmãos? É que tem muito crente piruá. Não perua, embora possa até colar, mas crente cujo coração é duro, sabe, não permite que a graça, que o favor do Espírito Santo invada a sua vida, sempre com uma dureza, não amolece para o Senhor, sempre tentando ser autossuficiente, se autogovernar, não cede à resistência do Espírito Santo, e muito pelo contrário, às vezes faz de tudo para dizer o quanto é fortão, o quanto é duro na sua vida, nos seus desafios, mas de uma certa forma o que essa pessoa está querendo dizer é: eu não preciso de Deus, eu não dependo do Senhor. E hoje, mais do que nunca, irmãos, nós entendemos que ser vara verde é ser uma pessoa capaz de ser ensinável. Boa parte das pessoas hoje tem uma luta muito grande com isso. Elas não querem aprender mais. Como acho que falei há 1 ou 2 semanas atrás aqui, às vezes algumas pessoas se orgulham do tempo de igreja, falando: mas eu já sou crente já há 10, há 20 ou há 30 anos, como se isso fosse uma espécie de PhD na vida espiritual, no qual eu já aprendi tudo que eu precisava aprender, no qual eu já passei por todas as etapas que eu precisava passar, e agora eu não preciso mais aprender de nada e de ninguém, eu já sou uma pessoa autossuficiente. Misericórdia, irmãos. Isso, na verdade, revela o nível de rebelião em que está o nosso coração. Porque a autossuficiência, ela se instala sobre as vidas exatamente assim, de modo que vai endurecendo, vai fazendo com que você se sinta já orgulhoso no sentido: eu já sei mais, eu já estou aqui há mais tempo, né? Eu já faço parte da igreja há tantos anos, e isso vai fazendo com que você perca uma das maiores virtudes da vida espiritual, que é a virtude de sentar, ouvir, aprender e reproduzir aquilo que você aprendeu. E é por isso que quando vemos, por exemplo, Jesus escolhendo os seus discípulos, e nós temos que convir sobre isso, que quando o mestre desce do monte para escolher os seus discípulos, ele não vai lá nas escolas rabínicas de Jerusalém, ele não vai lá entre os fariseus e os doutores da lei, mas Jesus vai para um lugar chamado Galileia. E o que é Galileia? Galileia é um lugar de gente simples. Galileia é um lugar de pessoas pouco instruídas, que não tinha tanta familiaridade com a fé como aqueles que estavam lá no núcleo de Jerusalém. E eu faço essa pergunta para você: por que é que Jesus escolhe
Galileia e não escolhe Jerusalém? Porque Jesus, diga comigo, Jesus estava atrás de varas verdes. É isso, irmãos. Jesus estava atrás de pessoas que queriam ser ensinadas. Os arrogantes de Jerusalém não precisavam de Jesus. Faz sentido? Os arrogantes lá, né, das escolas rabínicas, eles estavam em um nível de superioridade. É como se eles não precisassem aprender mais nada. Isso revela algo sobre muitas pessoas que, ao endurecer os seus corações, às vezes deixam de viver a melhor estação da sua vida espiritual. Mas tudo isso passa por um processo onde, primeiramente, precisamos aprender a ser maleáveis. Sermos varas verdes, aprender a ouvir, né, obedecer, praticar os mandamentos do Senhor. Isso não é algo comum, irmãos. Não é algo que acontece da noite para o dia. Vamos imaginar, né, a vida de João, o apóstolo João. A Bíblia fala, né, que ele era conhecido como o discípulo do amor. Mas entenda que João, ele era o discípulo do amor, lendo a história de trás para frente. Porque quando você vai ver realmente quem era o João, João era um galinho de briga, né? A Bíblia fala quando os samaritanos não queriam deixar os judeus passarem, né? João estava ali do lado de Jesus. Só que João aqui ainda não era convertido. João aqui ainda não era transformado. E aí está lá, né, um grupo tentando resistir aos judeus e dizendo, não, aqui vocês não passam. João chega para Jesus e fala, Senhor, o Senhor quer que eu mando vir fogo do céu e vai queimar todo esse povo aqui? Esse era João, o discípulo do amor, gente, né? Agora, como eu disse, discípulo do amor é lendo a história de trás para frente, mas quando é do começo para o fim, você vai ver um cara duro de coração, você vai ver um galinho de briga, uma pessoa que era arrogante com relação também aos de outras etnias. E isso fez com que João precisasse passar por um grande processo de transformação, de mudança. E é lá no final, né, no final da Bíblia, em 1 João 1,12, que aparece um texto bem assim, né? João dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado que é o nosso Pai. Parece o João galinho de briga agora falando? Não, gente, porque agora ele está falando assim, calmo, tranquilo, meus filhinhos. Mas o que precisou acontecer, irmãos, para que João chegasse nessa estatura de maturidade? Ele precisou ser uma vara verde, ele precisou ser maleável, ele precisou aprender com Jesus. Bom, você vai lembrar, né? João e Tiago eram irmãos e Jesus apelidou eles de filhos do trovão. Olha só, porque eles eram realmente duros na queda, eram pessoas difíceis, né? Eram pessoas que passaram por processo. O que dizer de Pedro, gente? A Bíblia fala que, né, o nome Pedro, Cefas, significa caniço agitado pelo vento. Pedro era instável, era aquele tipo de discípulo completamente imaturo, que precisou viver vários momentos da sua vida, mas justamente esse Pedro foi aquele que teve a revelação dos céus, quando Jesus então, lidando com algumas pessoas, que não estavam querendo caminhar com ele, né? O Senhor Jesus falou, olha, se mais alguém quiser ir, agora é a hora. E Pedro, com a revelação do céu, fez aquela linda declaração, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro teve essa revelação, mas se você comparar o Pedro do início, o Cefas, né? O caniço agitado pelo vento, ele se tornou uma grande rocha, mas porque Pedro se tornou uma vara verde. A vara verde é a pessoa que se submete a processos. Tem gente que quer pular etapa.
Tem gente que quer se tornar algo pelo qual ele ainda não teve a experiência. E nada mais do que o tempo, nada melhor do que o tempo para nos ajudar a crescer e a nos desenvolver conforme a vontade do Senhor. Mas para isso, irmãos, muitos de nós seremos quebrados nas nossas arrogâncias, né? Na nossa autossuficiência, na nossa incapacidade de ouvir a voz de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando hoje, sobre a importância de você se tornar uma vara verde, alguém disposto a aprender, alguém disposto a passar por processos, alguém que vai vencer a sua própria arrogância, a sua própria autossuficiência e dizer: Senhor, eu preciso da Tua palavra, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida, amém? Mas teve um outro processo também chamado tratamento, porque aqui o que diz no texto é que removeu a casca em riscas abertas. Diga comigo assim: a casca é a nossa carne, é o velho homem morrendo. Veja só, remover a casca tem a ver com o velho homem, essa natureza pecaminosa que nasce conosco e que precisa ser tratada em Deus. O que Jacó fez como parte do seu processo pedagógico para que aquelas ovelhas nascessem salpicadas e malhadas foi um verdadeiro tratamento, irmãos. E aqui, no bom sentido, ele tira o canivete para fora. E ele vai começar um processo de cortar. E esse é o processo que nós vivemos espiritualmente. Quando alguém se entrega a Jesus, a vida com Deus, nós também é como se tivesse um canivete passando sobre a nossa vida. Então dói sim. Então é difícil sim. Aquela vara não bastava ser verde, ou seja, maleável e capaz de se dobrar. Ela tinha que passar também por um tratamento. E boa parte de nós não quer isso. Nós queremos ser referência, mas não queremos ser tratados. Nós queremos ser modelos, mas não queremos passar por processos. Agora entenda de uma vez por todas, nenhuma boa referência é forjada da noite para o dia. Todas as boas referências, em algum momento da sua história, já passaram pelo canivete da vida, sim ou não, gente? Um bom modelo, uma boa referência, em algum momento ela vai passar por um canivete. Ela vai ter que ser riscada, ela vai ter que ser cortada, e isso fala dos nossos velhos hábitos, do velho homem, da velha natureza morrendo e dando lugar à nova natureza. E é isso que o discipulado faz conosco. Ela arranca a nossa carnalidade até trazer a nossa santidade para a aparência. Afinal de contas, o próximo texto daqui a pouco vai falar sobre isso, sobre não somente ser riscado, mas trazer também a brancura. E a santidade é parte desse processo. Passamos pelo velho homem, pela velha natureza, mas o grande objetivo de Deus é tornar você uma nova criatura nas mãos do Senhor, amém? Uma pessoa mudada, tratada, transformada, que não tem problemas com processos. Mas hoje na sociedade fast food, né? Hoje tudo é muito rápido e a gente quer que a vida aconteça de uma forma que tudo já nasce pronto, e essa é uma das maiores mentiras para a nossa vida. Nós precisamos entender que o bom fruto ele vai amadurecer lentamente. É um processo que precisa ser respeitado. Coma uma fruta que não chegou na estação ideal para ser colhida, e a sua experiência vai ser de amarrar a boca. Agora, por outro lado, também coma uma fruta que já passou da sua estação de colheita. Também vai ser uma sensação ruim, porque houve um processo que precisava ser respeitado e não foi. E isso fala da nossa natureza antiga morrendo, dando lugar para uma nova natureza. Então, riscas abertas representam o processo de cura, de libertação que nós todos precisamos passar.
expondo, né, o nosso conteúdo interior a fim de receber transformação. Só vai chegar a um nível, né, de libertação satisfatória aqueles que estão livres de toda justiça própria, de toda autossuficiência, de toda e qualquer barreira que impede o agir de Deus na sua vida. Olha só o que Paulo, né, em Gálatas 6,17 diz acerca disso. Quanto ao mais, ninguém moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo passou por processos na sua vida, a qual o seu corpo testificava disso. A vida dele falava das suas lutas, dos seus sofrimentos, dos momentos de dificuldade que ele teve, mas tudo isso em nome de Jesus. Tanto que todas as marcas, todas as lutas que ele passou, ele dá um nome para isso, são marcas de Jesus. Isso tem a ver com o canivete da vida, irmãos. Quando Deus trata o nosso coração, quando o processo de libertação, de cura começa a acontecer, são marcas visíveis da sua história, que precisam sair de dentro para fora, e esse é o processo lindo chamado transformação. Mas há também um outro processo, que é o processo de limpeza. E aqui, no mesmo versículo diz: deixando aparecer a brancura das varas. Olha só isso, que lindo é ouvir essa frase. Há um texto também na palavra, Efésios 4:22, que diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Eu queria destacar essa parte quando fala que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Diga assim: se renovar no espírito do entendimento. Isso aqui é fazer aparecer a brancura, e o texto é: deixando aparecer a brancura das varas. Isso é a renovação de entendimento. Isso é a nossa renovação de mentalidade. É permitir que essa limpeza comece em nossas vidas de dentro para fora. Mas esse é um estado que, sem dúvida, exige de nós muita renúncia. Exige de nós uma morte interior. Exige de nós muito autossacrifício, porque nós estamos ao final da nossa trajetória revelando o nosso temor ao Senhor, que se trata de submissão, de obediência à sua voz. Porém, nós temos uma natureza carnal. E a pergunta é: quem reina dentro dos nossos corações? A nossa natureza carnal ou a nossa nova natureza em Cristo Jesus? Você não precisa me responder a pergunta que eu vou fazer agora, mas olhando para o que nós ouvimos até agora, você se considera uma vara verde ou você se considera uma vara seca? Você se considera uma pessoa maleável, que é capaz de ouvir, de discernir, de aprender, às vezes até de ser repreendido? Porque o nosso grande problema de referências chama-se rebeldia. E o que é rebeldia? Vamos pensar no sistema mais básico da nossa vida. Quem é pai e mãe aqui sabe muito bem do que eu vou dizer agora. Quando um filho se rebela, né? Quando um filho não age segundo aquilo que nós desejávamos como pais, nós temos um pensamento tão construtivo sobre os nossos filhos, no sentido de que eles cresçam, amadureçam, se desenvolvam, mas há uma possibilidade de que no meio do caminho a rebeldia se instale sobre o coração deles. E ao final, irmãos, a rebeldia atrapalha no futuro deles mesmos, porque um dia eles também precisarão ser boas referências, um dia eles precisarão amadurecer, e nesse sentido nós entendemos que hoje falta-nos maleabilidade, porque muitos têm se rebelado contra a instrução da palavra,
Muitos têm se rebelado contra os princípios da palavra de Deus para a sua própria vida. E como sabemos disso? Pela incapacidade que as pessoas têm de se submeter aos processos. Pela incapacidade que as pessoas estão tendo hoje de aprender, de ouvir a voz, às vezes, dos mais velhos, das pessoas mais experientes, daqueles que já caminharam 1, 2, 10 mil milhas e que têm muito a ensinar. Mas ainda a autossuficiência se instala sobre o coração, trazendo uma dificuldade para que as pessoas avancem. Olha, Jacó, ele se tornou um bom modelo, uma boa referência. Mas você sabe que para Jacó se tornar uma boa referência, primeiro ele precisou ser muito tratado. E lá nesses 14 anos, vivendo debaixo ali das instruções de Labão, seu sogro e seu tio ao mesmo tempo, com certeza esse homem chegou a lugares onde ele teve que decidir: ou eu avanço e cresço me livrando logo do rebanho de Labão, ou eu vou ficar pelo resto da minha vida aqui fazendo parte do rebanho daquele que não ouve a voz de Deus. E nós precisamos decidir sobre a nossa vida também. Afinal de contas, ser uma vara verde é tão difícil assim? Ser uma vara verde é realmente tão complicado? O que nós vamos aprender com a palavra é que um dos maiores benefícios da vida espiritual é realmente ser uma vara verde, ou seja, uma pessoa maleável, capaz de ouvir a palavra, capaz de entender os projetos de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, já estou terminando. Mas há um último ponto desse texto que diz sobre a exposição. Então, os rebanhos ficaram na frente daquelas varas verdes, pois ele em frente do rebanho. Depois de trabalhar, as marcas e colocá-las como uma referência para aqueles animais, agora Jacó estava no seu último desafio, que era trazer a eles a exposição. E exposição nada mais é do que você revelar algo interior, do que você revelar algo seu, algo que está lá guardado. Em última instância, muitos de nós podemos pensar: mas se eu expor a minha vida, se as pessoas souberem dos meus problemas, no final das contas, irmãos, muitos de nós às vezes estamos preocupados em esconder ou em guardar algo que na verdade pode até abençoar outras pessoas. Veja que quando eu sou uma pessoa maleável, por mais que eu tenha feito coisas que desagradavam o coração de Deus, por mais que eu tenha trilhado um caminho de uma vida corrompida, mas se a graça de Deus superabundou sobre a minha vida, tudo que eu posso dizer é: que bom que hoje eu faço parte daqueles que glorificam o Senhor. E às vezes o teu testemunho, a tua luta, as tuas maiores dificuldades serão o bálsamo para a vida daqueles que estão vivendo em momentos difíceis. Veja que no final de tudo isso, o objetivo era um só: exposição. E quando aquela vara é riscada, vai ficar evidente para todas aquelas ovelhas que ali existia uma brancura. E aqui, meus irmãos, eu creio que é o ponto mais importante dessa reflexão, que é entender que essa brancura, ela foi exposta para uma referência àqueles animais. Assim também é sobre a vida da igreja. Afinal de contas, o pastor Danilo, quando finaliza esse livro, ele fala exatamente sobre esse ponto, da igreja se tornar uma referência para o mundo. Há uma frase, eu não sei se eu coloquei ela aqui, essa frase, o pastor Danilo diz assim: a diferença da igreja dos sonhos de Deus e da igreja da religião na igreja da religião, os santos estão pendurados nas paredes, e na igreja dos sonhos de Deus, os santos estão fazendo a obra do Senhor. E isso aqui é exposição. A Bíblia chama você de uma carta escrita para o mundo. Eu e você somos a carta viva do Senhor escrita para o mundo. E nós precisamos entender a importância disso.
Nós estamos agora saindo na nossa última semana de boas notícias. E quando você vai levar as boas notícias, quando você vai levar a palavra do Senhor, você nada mais está fazendo do que se expor. Ao final você está revelando a brancura, ou seja, aquilo que Deus começou a fazer aqui dentro do seu coração, a obra que Ele iniciou, tratando o velho homem, tratando a sua carne, trazendo você para uma vida de responsabilidade, de integridade, onde no final você se torna uma grande referência. Você concorda comigo que o mundo que nós estamos vivendo hoje está precisando de boas referências, sim ou não? Então hoje é o dia de você assumir esse lugar. Por muito tempo a gente falou, os pastores, os líderes, e eu costumo pensar que o pior dia na história da igreja foi o dia em que separou-se clérigos e leigos, porque na verdade isso não podia existir de forma alguma. A mesma responsabilidade que você tem é a mesma responsabilidade que eu tenho em Deus. Todos nós temos o desafio de mantermos um testemunho para as próximas gerações, mas por algum motivo, lá na igreja primitiva, depois de um grande avivamento, percebeu-se que no meio deles era necessário separar clérigos e leigos, pessoas especializadas na palavra e pessoas não especializadas. Isso fez com que parte da igreja se assentasse no banco, se acomodasse e ficasse esperando para que a outra parte fizesse alguma coisa. E eu não creio ser isso a palavra de Deus para esse tempo e para essa estação que nós estamos vivendo. Mais do que nunca nós estamos precisando de toda a igreja. Mais do que nunca nós estamos precisando de todos os nossos testemunhos para que unidos possamos levar a palavra de fé e uma boa notícia para essa geração que está desanimada e perdida. E a grande pergunta é: quem é você nessa história toda? Quem sou eu nessa história? Eu sou a vara seca, endurecida? Eu sou a pessoa que não estou disposta a mudar, a ser tratada ou a passar por processos? Ou eu sou a vara verde, que reconheceu a voz do Supremo Pastor, que agora faz parte do rebanho de Jacó e não mais do rebanho de Labão, que agora faz parte de um grupo de pessoas que ouvem atentamente os sinais dos céus, a voz do Senhor, e sabem dizer: Pai, apesar de mim, apesar da minha vida, apesar das minhas lutas, com ousadia e coragem eu digo: eis-me aqui. Me usa, Senhor, faça de mim um instrumento para essa geração, porque nós estamos muitas vezes, assim como o livro de Eclesiastes fala, olhando as nuvens, olhando o vento, mas não estamos tomando nenhuma decisão, não estamos dando um passo de fé. Há tanto de Deus ainda para ser feito, irmãos. Cada dia, há mais de 22 anos eu tomei uma decisão por Cristo, mas todos os dias eu tenho uma coisa nova para aprender. Todos os dias eu preciso me colocar no mesmo lugar de submissão, aonde eu dependo completamente do Senhor, porque a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, não para no dia do seu batismo, não para no dia que ela confessa o Senhor, mas a sua dependência vai até que nós cheguemos à eternidade. E isso tem feito com que muitos às vezes andem afastados, distantes. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesta hora. Eu quero que você mesmo responda ao seu coração: você é uma vara verde, você é uma vara seca. A glória do Senhor quer se manifestar sobre a nossa vida, sobre a tua história. O Senhor quer tirar vendas dos teus olhos e permitir que você enxergue algo novo, algo diferente esta noite. Mas depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Uma das coisas que nós aprendemos em Deus é que toda mudança, todo processo de mudança, ele começa com uma atitude. Sabe, Jacó, ele tomou essa atitude. Você sabe que Jacó, ele, apesar de ter vencido as suas maiores lutas, ele representa a figura de uma pessoa que viveu por muitos anos no erro, que endureceu o seu coração, que achou que dava certo viver aquela vida de jeitinho em jeitinho, mas ao final o caráter de Jacó foi tratado com Deus. Você lembra Gênesis 32, que fala que lá no Val de Jaboque, e um dia o anjo lutou ali com Jacó, mas Jacó prevaleceu, de forma que ele foi tocado na sua coxa, e a partir daquele dia ele passa a andar completamente diferente. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma depois do toque de Deus na sua vida. O que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez muitos aqui estão precisando hoje de um toque de Deus na sua vida. Talvez muitos aqui tenham literalmente empurrado a sua vida espiritual, empurrando com a barriga, de jeitinho em jeitinho, tentando viver de uma forma hoje, de uma forma amanhã, sendo que na verdade só existe um jeito de viver, que é quando nós glorificamos o Senhor através do nosso testemunho. É fácil? Não. Tem um preço, irmãos, e o preço é fazer morrer a nossa natureza carnal, e o preço é realmente dar um checkmate no nosso egoísmo, na nossa autossuficiência, e declarar a dependência de Deus de uma vez por todas. O preço é muitas vezes passar por processos na nossa vida. Às vezes você não está querendo passar pelos processos, talvez as lutas hoje tenham tocado o seu coração de uma forma que você fala: puxa, eu queria logo me livrar disso tudo, mas você nem imagina. Às vezes o deserto, a luta, os momentos difíceis que você está vivendo, são a forma que Deus encontrou para elevar o seu nível em um nível ainda mais alto, para levar você para um lugar ainda melhor na presença dEle. Mas depende de você, depende de mim. E eu creio que o que o Senhor quer fazer de nós, não somente nessa geração, mas para as próximas gerações, são referências, modelos
Deus está à procura de modelos. Deus está à procura de pessoas que vão pagar um preço de santidade, e vão pagar um preço de abrir mão de muitas coisas que fazem sentido para o seu coração, quando o único intuito é glorificar o Senhor. Eu quero orar por você nessa noite, por você que quer viver essa nova estação na sua vida, por você que sabe que precisa reconhecer o Senhor Jesus na sua história, por você que precisa se entregar mais uma vez e dizer: Pai, eu dependo do Senhor, por você que tem endurecido o seu coração. Eu quero orar por você para que algo sobrenatural da parte do Senhor venha sobre a sua vida, uma capacidade de romper com as suas maiores lutas e dificuldades. Se você quer receber essa oração, vem aqui para o altar agora. Eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua história, eu quero profetizar para que uma nova estação, para que um novo momento de Deus se achegue sobre a sua vida hoje. Você tenha o privilégio de conhecer o favor de Deus na sua história, assim como uma vara verde, você esteja sensível ao toque, ao tratamento do Senhor para a sua vida. Enquanto essa canção vai ser entoada, abra seu coração para Jesus agora, comece a orar e comece a buscar o Senhor e dizer: Pai, eu preciso da Tua presença, faz uma obra na minha vida. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Oramos agora, Senhor, intercedemos para um novo tempo na vida da Tua igreja, Senhor. Intercedemos para um novo tempo na história do Teu povo, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes a dureza do nosso coração tem nos distanciado, tem nos esfriado, tem deixado muitas pessoas mornas na fé. E hoje nós queremos declarar, Pai, que um novo tempo está começando na vida da Tua igreja. Uma nova história, Senhor, sobre aqueles que hoje renunciam, ó Pai, à sua autossuficiência. Sobre aqueles que hoje se declaram dependentes do Senhor e da Sua palavra. Por isso, como varas verdes, Senhor, hoje nos colocamos diante da Tua presença e clamamos: Senhor, faz uma obra em nossas vidas. Nós deixamos embaixo dos nossos pés toda a resistência, toda a dureza e declaramos, Senhor, que nós precisamos de Ti. Por isso hoje, Senhor, faz uma obra, ministra os nossos corações, dá uma nova oportunidade, Senhor, uma nova chance para aqueles que querem viver um novo tempo em Deus, para aqueles que querem construir uma história nova na presença do Senhor. Pai, auxilia-nos nos nossos maiores desafios e todas as vezes, Senhor, que porventura, ó Pai, a maldade, Senhor, a dureza de coração vier sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo, Pai, nos mostra o caminho da dependência, o preço que nós precisamos pagar para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a nossa vida, Pai. Assim nós oramos hoje,
crendo que o Senhor já está movendo os céus, crendo, Pai, que um novo tempo já está nascendo sobre essas pessoas e sobre a vida da tua igreja. Nós oramos agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Glorifique o nome do Senhor. Nessa noite, irmão, meu coração e os meus dedos fugirão. Adore o Senhor nessa hora. Feche os teus olhos. Nós precisamos do toque do Senhor. Pai, nessa noite mais uma vez, agradecemos o Senhor. Como é especial, recebemos uma direção do alto sobre a nossa vida. E agora eu quero declarar, Senhor, uma semana cheia da presença do Senhor sobre a tua igreja, Pai. Que homens e mulheres nessa noite abram os seus ouvidos espirituais, que toda a cegueira espiritual caia por terra, a presença sobrenatural do Teu Espírito Santo possa invadir as nossas vidas, transformando a realidade à nossa volta. Eu declaro, Senhor, uma semana provida, abençoada, debaixo, Deus, da graça que vem do alto sobre a nossa vida. Eu declaro o Teu povo caminhando, Senhor, a passos largos para uma vida de vitória, para uma vida suprida na Tua presença. Que o Senhor mesmo seja companheiro, assim como a Tua palavra diz que o Senhor é fiel, consolador daqueles que estão com Ele, Pai. Por isso, hoje, mais uma vez, declaro o Teu favor e a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja. Essa é a expectativa do nosso coração e assim despedimos para uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Vai na bênção, querido, vai na paz, aleluia, glória a Deus. Amém. Cumprimento o irmão ao seu lado.